Evangelho de João, capítulo 14, versículo de número 1 em diante. Evangelho de João, capítulo 14, verso 1 em diante. Não se turbe o vosso coração, credes em Deus, crede também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu vou-lo teria dito, vou preparar-vos lugar. E quando eu for e vos preparar lugar, virei outra vez e vos levarei para mim mesmo, para que onde eu estiver, estejais vós também. Mesmo vós sabeis para onde vou e conheceis o caminho. Disse-lhe Tomé: Senhor, nós não sabemos para onde vais, e como podemos saber o caminho? Disse-lhe Jesus: Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai, senão por mim. Pai, nós te louvamos, te agradecemos, obrigado por esta noite. O Senhor tem liberdade para falar ao nosso coração. Que eu diminua nesta hora e que o Senhor cresça. Fale conosco, em nome de Jesus. Pode tomar assento. Nós estamos falando sobre a herança de Cristo. E hoje eu quero encerrar esse texto rapidamente com os irmãos. Não vou me demorar muito, mas eu quero falar sobre a eternidade. Amém? Eternidade. Queridos, a eternidade é um fato. Contra fatos não há argumento. A morte, ela também é um fato. Desde que o pecado entrou, a raça humana passou a conviver com a morte. Todo dia, pessoas morrem. Todo dia, pessoas morrem. A morte, ela tem em duas esferas. Eu sempre costumo dizer o seguinte: se eu pudesse colocar uma terminologia da palavra, eu colocaria: morte é o término do ambiente que se vive. A morte é um fato. Existem dois tipos de morte. Existe a morte física e existe a morte espiritual. A morte física, nós lidamos com ela todos os dias. Hoje eu estava passando, eu moro perto do cemitério aqui de Santo André, e quando eu estava andando na Queiroz, eu vi uma pessoa que eu conheço saindo do cemitério. Aí eu passei bem devagar, quando eu olhei estava tudo cheio. Por quê? Porque é um lugar onde as pessoas vão velar os seus mortos. Quando uma pessoa morre, veja bem, termina a comunicação dela com essa vida. Nós cremos sempre que a morte, para o homem, aqui nessa esfera, é o término. Não existe, como muitas religiões dizem, que a pessoa ela vai para o purgatório, depois tem, uma outra oportunidade. Não existe a pessoa reencarnar 10.000 vezes até ela ficar no estado perfeito. Não. Hebreus, capítulo 9, versículo 27 diz que o homem está destinado a nascer e a morrer uma só vez. Depois disso, segue-se o seu juízo. Então, quando uma pessoa morre aqui, terminou o contato dela com esse mundo natural, mas ela tem o seu destino traçado, ela tem a sua eternidade que o aguarda, seja uma eternidade com Deus, ou seja uma eternidade sem Deus. Pode surgir muitas ideologias, pode surgir muitas linhas de pensamento,
pode surgir muitos ensinamentos querendo contradizer a eternidade, mas nenhum desses ensinamentos tem o poder de destruir a doutrina bíblica. A Bíblia diz que o homem, quando morre, ou ele vai para o céu, ou ele vai para o Hades, o inferno. Uma das maiores passagens que Jesus contou foi do rico e do Lázaro, que um morreu, foi para o seio de Abraão, o outro morreu, foi para o Hades. Então, céu e inferno existe, embora a geração de hoje tenta dizer que isso é uma história, que isso é simplesmente um conto, não é verdade. A Bíblia, ela se cumpre dia a dia. Uma das funções do diabo é matar. E ele traga, Pedro também disse isso, que ele traga todos aqueles que ele tem oportunidade. Então a morte física, nós convivemos com ela, mas também existe a morte espiritual. Que essa morte espiritual nós podemos encontrar quando Deus deu uma visão para Ezequiel e pegou ele, levou ele em espírito lá para o vale de ossos secos. E ele disse, esses ossos podem voltar a viver? A história vocês já sabem, Ezequiel disse, o Senhor sabe, então ele disse, profetiza, ajuntou ossos com ossos, profetiza, veio carne e músculo, profetiza, aí veio o Espírito. Aí Deus olhou para o profeta e disse assim, olha, eu posso fazer isso com a nação de Israel. O que Deus estava dizendo? A nação de Israel, para mim, está como um vale de ossos secos, eles estão mortos. Mas eu sou o Deus que posso dar a vida novamente. Então existe morte espiritual. A morte espiritual, ela se dá através do pecado, que nos afasta de Deus. E quando nós estamos afastados de Deus, nós estamos mortos. Nós não sentimos nada, não temos vontade de adorar a Deus, não temos vontade de buscar Deus, não temos vontade de estar com Deus. Por quê? Porque estamos mortos. Outrora profetizávamos, hoje não profetizamos mais. Outrora tínhamos visões, sonhos, hoje não temos mais. Outrora eram fervorosos na oração, hoje eu não oro mais. Isso é o sinal, é o indicativo de morte espiritual. Então a morte, ela nos aponta para uma eternidade. Ou com Deus, ou sem Deus. Quando Jesus veio, e o texto que nós lemos nesta noite, Jesus estava conversando com seus discípulos, ele disse assim, olha, não turbe o vosso coração. Credes em Deus, credes também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas. Ele está dizendo do quê? De eternidade. Ele está apontando para a eternidade. E ele está dizendo assim, ó, na casa de meu pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu vou-lo teria dito. Eu vou, falando para os discípulos, para a igreja, eu vou vos preparar lugar. Então ele foi nos preparar uma morada, ele foi nos preparar uma eternidade. Vamos prestar atenção no texto, ele diz assim, ó, e quando eu for e vos preparar lugar, eu virei outra vez. Esse ponto nós já vamos falar. E vos levarei para mim mesmo, para que onde eu estiver, estejais vós também. Então veja bem, ele não tem como levar uma igreja morta espiritualmente. Ele não pode vir buscar uma igreja morta, ele vai vir buscar uma igreja viva. Igreja viva tem barulho, desculpa. Eu sei que tem muitas pessoas que se incomodam um pouco com o barulho. Mas sabe aonde tem silêncio? No cemitério, no hospital. Lá tem a plaquinha dizendo, não faça barulho. As pessoas estão doentes, elas não podem ser incomodadas. O barulho pode deixá-las irritadas.
Lá no cemitério, você nem precisa falar nada, que lá ninguém vai se manifestar. Mas quando você está numa igreja, que é um organismo vivo, veja bem, é um organismo vivo, um corpo que é vivo, ele se mexe. Mexe o pé, mexe a perna, a outra perna, levanta um braço, levanta o outro, mexe a cabeça, se vira, se move, ele se mexe. Ele fala, então ele tem barulho, ele está em um organismo vivo. Agora você imagina você entrar num lugar que você chegou aqui pesado, você chegou aqui ferido, você chegou aqui com o coração dilacerado. Às vezes você chegou aqui, sabe, com as tuas emoções abaladas. Às vezes você chegou aqui com a tua fé abalada. E de repente, no meio de um louvor, como aconteceu nesta noite, o Espírito Santo, ele toca a sua vida com um toque sobrenatural. Como ficar calado nesse momento? Como ficar quieto nesse momento? Eu não sei você, mas eu sou pentecostal, eu nasci no fogo. Eu fui batizado com o Espírito Santo e com fogo. João Batista disse, eu batizo com água, mas virá um que é mais poderoso do que eu. E quando ele vier, ele vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. O fogo, querido, ele arde, ele queima, ele não consome. Ele arde, ele queima. Ele me dá vontade, sabe? Não tira a minha consciência. Mas eu sei o que eu estou fazendo, mas eu tenho vontade. Eu tenho vontade de pular, eu tenho vontade de levantar o braço, eu tenho vontade de dizer um glória mais alto, eu tenho vontade de dizer um aleluia mais alto. Por quê? Porque eu estou sendo tocado por Ele. Toda ação tem reação. Ele está tendo uma ação, Ele está dizendo, eu estou te tocando, e eu estou tendo uma outra reação, porque eu estou dizendo, eu estou sentindo. Ele está me tocando dizendo assim, ó, a minha ação é te curar, e a minha reação é de glorificar Ele pela cura que eu estou recebendo. Porque eu estou vivo. Uma pessoa viva, ela tem sentimentos. Uma pessoa viva, ela se move geralmente pelo aquilo que ela está sentindo. Você já entrou num lugar que a pessoa está abatida, ela fica assim, ó. Mas você já reparou quando uma pessoa está alegre, ela quer festejar? Por isso que a Bíblia diz que na presença de Deus até a tristeza salta de alegria. Por que até quem está triste salta de alegria? Porque Deus toca, Deus renova. Por quê? Porque Ele quer uma igreja viva. Então Ele veio para que nós tivéssemos vida. João capítulo 10, versículo 10. Ele disse, olha, eu vim para que vocês tenham vida. E vida com abundância. O prazer de Deus é ver uma igreja viva. Uma igreja que reage. Uma igreja que caminha. Uma igreja que se coloca de pé. Em meio às lutas, em meio às tempestades, em meio aos vendavais, ela não para porque ela sabe em quem ela tem crido. Jó, ele disse assim, eu sei que o meu Redentor vive. Mas ele continua dizendo, e eu também estarei vivo para ver o agir dele na minha vida. Então nós somos vivos, nós temos uma vida. Nós estávamos mortos antigamente, mas hoje não. Olha o que diz Efésios capítulo 2, versículo 1. E Ele vos deu vida, estando vós mortos. Então nós temos vida. 1 Coríntios 15, 22. Porque assim como todos morreram em Adão, assim todos serão vivificados em Cristo. Então quando eu chego num culto como esse, toda vez que eu tenho a oportunidade de estar num culto,
de quarta, de domingo, para mim não importa quem prega ou quem canta. O que importa é que ele venha. Porque quando ele vem, ele gera vida. A minha fé é avivada. A minha alma é avivada. Os meus sentimentos são ativados, os dons espirituais são ativados. Eu entrei aqui de repente triste, abatido, mas eu já saio daqui como um gigante na fé. Às vezes eu passei uma semana atribulada, às vezes os meus inimigos se mostraram mais fortes do que eu. E eu cheguei aqui cabisbaixo. Paulo disse, eu sei estar abatido, e às vezes você chegou aqui abatido. Estar abatido não é sinônimo de fraqueza somente, não. É um fato do que está ocorrendo na sua vida. Só que quando você chega aqui, ele diz para você, eu estou contigo. Eu estou contigo nesta peleja, eu estou contigo nesta batalha. Eu caminho com você, eu te ajudo. Às vezes você e eu, nós pensamos que vamos morrer. Aí ele chega pertinho e vai morrer, não. O que eu tenho contigo é muito grande ainda na terra. Vai fazer uns dias. Eu estava assim, senti uma dor, uma fisgada tão forte na nuca. Eu disse para minha esposa, corre que eu acho que eu vou para o céu. E eu fui no carro e ela dirigindo e eu cheguei no hospital e disse, Jesus, se chegou a minha hora. Aí você ouve aquela voz dizendo, chegou ainda não, eu estou contigo. Nós vamos caminhar muito ainda. Então você vai entendendo que Ele vem nos dar vida. Quando você chegou aqui hoje, você poderia estar abatido, mas hoje Ele te tocou dizendo assim para você, fica firme. Eu estou trabalhando na tua causa. Eu estou pelejando por você. Eu sou contigo. Eu sou contigo. Desceu 2 anjos aqui agora. Vocês me conhecem. Mas um anjo agora parou do seu lado, irmão Gaspar. Jesus do céu. Esse anjo está com um bisturi na mão. Meu Deus. Rebatio forgi nehastúria. Necaitio forgi nehassia te calabaço. Ele está trabalhando na tua vida. Nerabacai. Essa irmã não conheço, levanta a mão. Um anjo desceu do seu lado. E ele está dizendo assim, ó, diga para ela que eu estou entrando com provisão. Eu trouxe ela aqui para provar para ela que eu sou Deus, que estou na causa. Eu estou nessa peleja. Eu sou o Deus que te justifica. Eu sou o Deus que peleja a tua causa. O Senhor está dando a palavra no meu coração. Diz assim para ela, ó, calai-vos e saber que Ele é Deus. Um tempo de exaltação para calar todos que se levantaram contra ti está chegando agora. Deus está fechando a boca do inimigo. Levantaram contra a tua vida. Meu Deus. Mas o Senhor está selando hoje. E a tua casa está sendo visitada por Deus. Rebate, oria, séria, nefácia. Está indo ao encontro dos teus, dando livramentos, quebrando o arco, cortando a lança e queimando os carros no fogo. E uma vitória se estabelece na sua vida hoje. Então nós vamos entendendo que Ele nos traz aqui, porque Ele trabalha em prol da nossa causa. Nós recebemos vida, nós recebemos renovo. Nós estávamos mortos, mas hoje não estamos mais. Não estamos mais, nós estamos vivos e bem vivos.
Porque Ele nos gerou vida. Agora a vida que Ele gerou em nós é uma vida eterna. Não é uma vida passageira, é uma vida eterna. Olha o que diz o texto que nós lemos: quando eu for e vos preparar lugar, eu virei outra vez, e vos levarei para mim mesmo, para que onde eu estiver estejais vós também. Nós estamos aqui por um momento, mas daqui a pouco nós estaremos numa eternidade com Ele. Porque Ele é eterno. O Deus que nós servimos, Ele é eterno. Olha o que Isaías capítulo 9, versículo de número 6 diz: porque um menino nos nasceu, um filho se nos deu, o principado está sobre os seus ombros, ou seja, Ele carrega todo o nosso fardo, o nosso peso. E se chamará o seu nome maravilhoso, conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade. O nosso Deus não está morto, Ele está vivo. Oh, aleluia! Ele está vivo. A Bíblia diz que Ele anda no meio dos 7 castiçais. Você sabe o que significa isso? Ele caminha no meio das 7 igrejas da Ásia. Ele estava dizendo, hoje Ele caminha no nosso meio. Ele está vivo, Ele está vivo, Ele está vivo. Ele está passando por aqui, Ele está caminhando no nosso meio. A Bíblia diz, onde está 2 ou 3 reunidos em seu nome, eu se faço presente. Ele está presente nesse lugar. Nós não estamos cultuando uma divindade morta. Nós não estamos cultuando uma divindade morta, um Deus pregado no madeiro, que não tem como responder. Pelo contrário, nós estamos adorando uma divindade que está viva, porque ao terceiro dia Ele disse, eu ressuscitei e todo o poder é me dado nos céus e na terra. Ele está vivo, está passeando no nosso meio, caminhando no nosso meio. Ele caminha no meio da sua igreja, Ele caminha com a sua igreja. E se Ele foi nos preparar um lugar, eu preciso entender que lugar é esse, porque isso é minha herança. A primeira coisa que eu preciso entender é que o lugar que Ele foi preparar é glorioso. Romanos capítulo de número 8, versículo de número 18. Olha o que diz a Bíblia Sagrada. Porque para mim, tenho por certo que as aflições desse tempo presente não são para comparar com a glória que em nós há de ser revelada. A luta que nós passamos hoje não se compara com a glória que em nós há de ser revelada. O lugar que Ele foi nos preparar. Eu não sei se você para imaginar isso. Às vezes nossa mente está tão focada nas coisas dessa vida, nas conquistas pessoais, nos projetos pessoais, familiares, empresarial. Às vezes nós focamos tanto nessa terra, às vezes nós focamos tanto nessas coisas, que nós já não pensamos mais no céu. Quando nós não pensamos no céu, nós corremos um risco muito grande de se perder. Tem muita gente se perdendo, porque o diabo vai tentar arrancar o máximo de almas que ele conseguir do céu. Por isso que ele luta com as aflições, dizendo para você desistir, dizendo para você parar, dizendo para você não avançar. Mas eu quero chamar a sua atenção para o que a Bíblia está dizendo. Não olhe para a sua luta, olhe para aquilo que está te aguardando, que é glorioso, é majestoso, é sublime. Nada se compara com a sua glória. Há um lugar nos aguardando. Filipenses capítulo 3, versículo 20. Mas a nossa cidade está no céu. Filipenses aqui, pois a nossa pátria está nos céus, de onde também aguardamos o Salvador,
o Senhor Jesus. Nós estamos vivendo um tempo, e a Bíblia diz que nos últimos dias, preste atenção nisso aqui que eu vou te falar, haveria guerras, está aí, terremotos estão aí, maremotos estão aí, sinais nos céus estão aí, filho contra pai, vemos toda hora na televisão, pai contra filho, toda hora nós vemos isso na televisão, fome, peste, olha o que acabou de acontecer, esse vírus dizimou quantas mil pessoas. Jesus olhou, quando vocês virem todas essas coisas, olhai para o alto e saber que o Filho está às portas. Jesus está às portas, porque a nossa cidade não é aqui. Então existem pessoas que estão vivendo, gastando os seus projetos, os seus sonhos aqui. Você tem que viver, você tem que sonhar, você tem que projetar, você tem que batalhar, mas você tem que entender que todos esses sonhos são passageiros, todas essas batalhas são passageiras, e todas as suas conquistas são passageiras. Porque se o Senhor chamar, não vamos levar casa, não vamos levar carro, nós não vamos levar nem a roupa. Então nós precisamos entender de onde nós somos, para onde nós vamos e o que está nos aguardando. Então, olhando para isso, a primeira coisa que eu entendo é que o arrebatamento da igreja está próximo. Muitos virão em meu nome, se possível, enganarão a muitos, até os meus escolhidos. Queridos, tem cada aberração no nosso meio hoje, tem cada situação no nosso meio hoje. Nós precisamos abrir os olhos para aquilo que vem de Deus, realmente aquilo que não vem de Deus. A igreja precisa acordar. A igreja tem que preparar o povo para o governo de Cristo, não para o governo dos homens. A igreja está mais envolvida com política, que é governo humano, do que com Cristo, que é o governo celestial. É por isso que eu não me envolvo com política, por isso que a igreja não se envolve com política. Eu não sou contra, você tem que votar consciente, você tem que ser consciente, mas eu quero te dizer uma coisa, a igreja ainda é igreja. E precisa ser igreja. A igreja precisa se preparar para o dia do arrebatamento. Hoje, mensagem de arrebatamento não se fala mais. Não se prega mais, e eu e você precisamos acordar, porque todas as coisas estão apontando para o arrebatamento da igreja. Olha para a guerra da Ucrânia, olha para como está a China. A Bíblia fala que o Império do Norte, o tigre asiático, invadirá Israel pelo norte. Tudo está se preparando para se cumprir a profecia de Daniel. A igreja precisa estar atenta. Nós estamos chegando no último momento, nós estamos na 70 semana de Daniel, nós já estamos na última, nós estamos na virada. Por que que Cristo falou das 10 virgens? Ele disse à meia-noite, porque a meia-noite é a virada de uma dispensação. Nós estamos na última hora, Jesus está vindo buscar a sua igreja. Eu preciso me desapegar, eu preciso me preparar, porque olha o que Paulo disse para a igreja de Tessalônica: não quero, porém, irmãos, que sejais ignorantes acerca dos que dormem, porque já não vos entristeçais como os demais que não têm esperança. Porque se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, assim também
os que dormem em Jesus, Deus os tornará a trazer com Ele. E dizemos-vos, pois isto pela palavra do Senhor, que em nós, os que ficarmos vivos para a vinda do Senhor, não procederemos os que dormem. Porque o mesmo Senhor, olha isso, descerá do céu com alarido, com voz do arcanjo e com a trombeta de Deus. E os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, que ficarmos vivos, seremos arrebatados juntamente com eles nas nuvens, para encontrar com o Senhor nos ares. Você está aguardando esse dia? Você está preparando a sua vida para esse dia? Você está preparando evangelho, querido, o evangelho. Jesus, Ele tem poder de te dar muitas riquezas, e eu creio na prosperidade de Deus, mas o evangelho não é uma moeda de troca. Evangelho não é uma moeda de troca, evangelho é conversão das almas ao Senhor Jesus, para ir para uma eternidade que está nos aguardando. Então nós não estamos aqui simplesmente para sermos abençoados, somente abençoados, virarmos as costas, cada um ir para a sua casa e vida que segue. Não, 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 não. Isso faz parte depois daquilo que Jesus disse: buscar em primeiro lugar o reino dos céus. E as demais coisas vos serão acrescentadas. Então Ele está vindo buscar a sua igreja. Ele está vindo, Ele disse: se eu vou preparar lugar, eu virei outra vez e vos levarei para mim mesmo. Nós estamos aqui, Paulo dizendo, nós seremos arrebatados junto com Ele nas nuvens para encontrar com o Senhor nos ares, e assim estaremos para sempre com o Senhor. Olha o que diz Filipenses capítulo 3, versículo 21. Que transformará o nosso corpo abatido para ser conforme o seu corpo glorioso, segundo o seu eficaz poder de sujeitar também a si todas as coisas. Sabe, nós teremos uma eternidade fora desse corpo corruptível. Esse corpo aqui está sujeito às aflições desse tempo, às enfermidades desse tempo. Esse corpo aqui está sujeito a padecer, mas vai chegar o dia, querida, que nós deixaremos esse tabernáculo terreno e receberemos um novo corpo, um corpo glorificado, transformado, igual do nosso Senhor. Aqui, Paulo está dizendo, para viver uma eternidade com Ele. Os crentes, presta atenção, precisam entender, já estou encerrando, nós precisamos entender e compreender isso daqui. Se Ele foi nos preparar lugar, e se Ele veio nos arrebatar, e se hoje estamos com Ele numa eternidade, aleluia. Ele mostrou para João. Você pode pedir para Ele te mostrar também. Apocalipse, capítulo de número 21. A Bíblia diz no capítulo 1 que Jesus arrebatou João em espírito e mostrou várias coisas para ele, mas quando chega no capítulo 21, olha o que João disse: eu, João, vi a cidade santa, a nova Jerusalém, que de Deus é descida do céu, preparada como uma esposa adornada para o seu marido. Elevou-me em espírito a um grande alto monte e me mostrou a grande cidade, a santa Jerusalém, que de Deus é descida dos céus. Olha o que ele começa a dizer: e tinha a glória de Deus, e a luz era semelhante a uma pedra preciosíssima, como a pedra de jaspe, como cristal resplandecente.
e tinha um grande alto muro com 12 portas, e nas 12 portas, 12 anjos, um nome escrito sobre elas, que são os nomes das 12 tribos dos filhos de Israel. Do lado oriente tinha 3 portas, do lado norte 3 portas, do lado sul 3 portas, do lado do poente 3 portas. O muro da cidade tinha 12 fundamentos, presta atenção. O nome dos 12 apóstolos do Cordeiro, o que significa? A igreja foi fundamentada na doutrina dos apóstolos. Olha o que ele continua dizendo. E aquele que falava comigo tinha uma cana de ouro para medir a cidade e as suas portas, os seus muros, e a construção dos muros era de jaspe. Aleluia! Você consegue imaginar? A cidade era de ouro puro, semelhante ao vidro puro. E as 12 portas eram 12 pérolas, cada uma das portas era de uma pérola. E a praça da cidade era de ouro puro. Nela não havia templo, porque o seu templo é o Senhor Deus Todo-Poderoso, o Cordeiro. A cidade não necessita de sol e nem de lua, para que nela resplandeça, porque a glória de Deus a ilumina, e o Cordeiro é a sua lâmpada. Imagina comigo, pensa comigo aqui. João olhando para aquela cidade. Toda cidade tem uma praça. Imagina, todo mundo quando vai numa cidade quer conhecer a praça. Não é assim? Já foi para o interior? Você fala, nossa, que cidade bonita, tem uma praça, quero ir lá conhecer aquela praça. Imagina João, vendo aquela cidade de ouro puro. A praça da cidade. João percebeu que o que clareava a cidade não era o sol, não era a lua, mas era a glória de Deus e a glória do Cristo ressuscitado. João começou a contemplar aquela cidade e Deus dizendo para ele, escreve, João, porque a minha igreja tem que saber para onde ela está vindo, o que está aguardando, o que está esperando ela. Eu começo a ler, aí eu chego em Apocalipse capítulo 22, versículo 1, diz assim, e me mostrou um rio, puro de água da vida, claro como cristal, que procedia do trono do Cordeiro, no meio da sua praça, de um e de outro lado, o rio passava, estava a árvore da vida, que produz 12 frutos, dando o seu fruto de mês em mês, e as folhas da árvore são para a saúde das nações. Deixa eu te dizer uma coisa, presta atenção nisso aqui, é profundo. Quando o homem pecou no jardim, Deus escondeu a árvore da vida, porque se o homem comesse da árvore da vida, ele se tornaria pecador imortal. Mas quando a igreja chegar na Nova Jerusalém, aleluia, que nós estivemos caminhando pela Nova Jerusalém, passeando pelaquela praça, andando pelas ruas, olhando o rio da vida que desce do trono, olhando para a árvore que foi escondida dos homens, agora está sendo revelada aos homens, nós veremos o seu fruto, porque ela dará fruto mês a mês, e as suas folhas, olha o que a Bíblia diz, é para a saúde das nações, sabe por quê? Porque lá não haverá mais dor, lá não haverá mais sofrimento, lá não haverá mais enfermidades, lá não haverá morte, porque nós estamos numa eternidade com Deus. Ali, presta atenção, verso 3, ali nunca mais haverá maldição com alguém, aleluia,
E nela estará o trono do Cordeiro, e os seus servos o servirão. Nós estaremos na eternidade com Ele para todo sempre. Essa é a nossa herança. Se coloque de pé esta noite. É a nossa herança. Como está o teu coração para este momento? Deixa eu falar uma coisa para vocês aqui. Quantos sentiram a presença de Deus nesse culto aqui? Segura sua mão no alto. Alguns menos, outros mais. Mas sabe esse poder que você sentiu? Sabe essa unção que você sentiu? É um conta-gotas do rio que te aguarda. É uma garoa. Como diz os mineiros, é um chuvisco da glória, da chuva que está nos aguardando. A Bíblia diz que naquele dia Ele enxugará dos nossos olhos todas as lágrimas. Todas as lágrimas serão enxugadas. Tem muita gente que acha que quando nós chegarmos no céu nós não vamos nos conhecer. Claro que vamos. Não nessa dimensão humana, com sofrimento e com dor, não. A Bíblia diz que o nosso corpo estará glorificado. Nós vamos olhar um para o outro e vai dizer assim: valeu a pena. Valeu a pena. Conseguimos, chegamos. Porque nós nos conheceremos. Olhe para o seu irmão e diga assim: vale a pena, irmão. Vale a pena. Só os que estão aguardando o arrebatamento fiquem com as mãos levantadas. Olha que glória. Diga comigo: Maranata. 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 Ora vem. Senhor Jesus. Você crendo ou não, Ele virá. Você crendo ou não, Ele arrebatará a igreja. Por isso a Bíblia diz: aos que vencer, vença o teu orgulho, vença a si mesmo. Por isso que a Bíblia diz: negue-se a si mesmo, vença. Abra a mão do pecado. Não deixe o diabo te destruir. Não deixe ele destruir a tua casa. Não deixe ele destruir o projeto de Deus. Ao invés de você deixar ele destruir, chama Jesus para dentro do teu projeto. Porque a Bíblia diz que ao que vencer, lhe darei o direito de se assentar no meu trono. Te darei a coroa da vida. Entrará na cidade pelas portas. Esse dia está chegando. Prepara-te, igreja. Prepara-te, igreja, para se encontrar com o Senhor teu Deus. Pai, nós oramos nesta hora. Nós oramos neste momento. Senhor, o mesmo avivamento que o Senhor nos trouxe nesta noite, nos mantenha debaixo desse avivamento. Incendeia nossas almas para o grande e glorioso dia do arrebatamento. Ainda tem uma igreja que busca a tua face e que está aguardando esse dia tão glorioso, porque a tua palavra diz que o Senhor virá como ladrão da noite, no abrir e fechar, ou no abrir e um piscar de olhos. Nós seremos arrebatados. Olhe para mim. Pisca os olhos, pisca.
Você sabe quantos segundos você leva para dar uma piscada? 3 milésimos de segundos. 3 milésimos, é muito rápido, é quase incontável. E você sabe por que você pisca? Para lubrificar. Porque toda hora que você pisca é acionada os seus olhos, a lubrificação dele. Como é algo mais rápido que nós temos no corpo. 3 milésimos de segundo. A Bíblia diz que será o rapto da igreja. Muito rápido. Países cristãos, quando coloca na aeronave, tem que ser um cristão e outro que não é. Porque ele sabe que se aconteceu o arrebatamento, o que é cristão vai subir. Rabachoria de Kadarabahasu. Rebachovia seria naracho ribehas. Rebanto queriasur. É num piscar de olhos nós deixaremos essa terra. Prepara-te. A palavra que Deus disse a Ezequiel: põe tua casa em ordem. Prepara-te nesta noite. Pastor Reginaldo, você pode aplaudir ao Senhor?